Temos uma pergunta aqui da nossa amiga Ana, que falou sobre a lista de exercícios. A primeira questão logo, né? Você falou que deu problema aí, Sim. tá? Alguém levantou a mão? Pode falar. Não? Ah, tá. Bom, então, vamos ver o seguinte, então. Capítulo 1, questão 1, tá? Então, a questão 1 do capítulo 1. Ela diz assim: boa noite. Então, a questão 1 do capítulo 1, ela fala o seguinte: dados os vetores u igual a 2i menos 3j, né? E dado o vetor v igual a i menos j, e dado o vetor w igual a menos 2i mais j, calcule, né? Vamos ver a letra A aqui. A letra A. Então a letra A diz assim: calcule 2u menos v, tá? Como é que a gente faz isso? Então a gente pega multiplica aqui 2 pelo u, então a gente substitui o u, que é 2i menos 3j. Estão conseguindo me ouvir? Tem alguém que não está ouvindo? Bom, então tá. Então esse aqui é o 2u menos v. Boa noite. Então esse v a gente vai botar entre parênteses, que é para poder fazer o jogo de sinal direitinho aqui. Então primeiro aqui nós vamos multiplicar essa constante pelas componentes do vetor, utilizando uma propriedade. Boa noite. Utilizando uma propriedade que nós já estudamos. Então vai ser 2 vezes o 2i menos daqui da fórmula do u, 2 vezes 3j, tá? E aqui o i a gente vai fazer a mesma coisa com esse menos 1, onde tem esse 1 invisível aqui na frente. Então vai ficar menos i, multiplicando aqui. Boa noite. E depois, menos com menos aqui vai dar mais j. Então, efetuando esses cálculos, fica 2 vezes 2, 4i. 2 vezes 3, 6, multiplicando j, menos i mais j. Aí aqui nós podemos... Boa noite. Aqui nós podemos juntar o que tem i com o que tem i, né? E o que tem j com o que tem j. Então, fazendo isso, 4i menos i. Eu vou fazer bem devagar aqui para ficar bem claro. 4i menos i e depois menos 6j mais j, tá? Então 4i menos i dá 3i e menos 6j mais j dá menos 5j. Agora vamos ver o gabarito, como dizia o meu professor, bora ver se o livro acertou. Aí lá no livro, a resposta do livro tá assim, ó. Lá no livro está dizendo que isso vale 3, esse par ordenado, 3 e menos 5. Mas o que acontece? Acontece que nós estudamos, que isso aqui no caso seriam vetores no plano, nós estudamos que isso é a mesma coisa que 3i menos 5j, tá? Então aqui fica correto assim. Você conseguiu identificar onde estava dando problema?
É na alternativa B e na C. Quer ver? Faça ou a B ou a C e vai olhar o resultado, que parece que tá trocado, entendeu? Entendi. Bom, mas aí ficou a letra A também, caso alguém tivesse dúvida, né? Então vamos ver agora a letra B. Tá, deixa eu só... Pô, fiz besteira. Tem problema. Então vamos ver a letra B. A letra B pede para calcular. Primeiro vamos só repetir que eu esqueci de escrever, então vamos repetir aqui. Que U é 2i menos 3j. V é i menos j. E W é menos 2i mais j. Pessoal, para quem chegou agora, o conteúdo da nossa prova ele vai ser só os 2 primeiros capítulos do livro, que é vetores e depois produto escalar, tá? Não vai ter mais conteúdo até a prova, que é terça-feira já. Né? Então o conteúdo da prova é só os capítulos 1 e 2. Não vai ter mais conteúdo até a prova. O produto vetorial e o misto a gente vai deixar para a próxima avaliação. Tá? Bom, então a letra B ela pede para calcular isso aqui. Meio U menos 2V menos W. Então, isso aqui é só a gente estar exercitando, né? O início lá do assunto, que é as operações básicas com vetores no plano. Então, meio U seria meio vezes 2i menos 3j menos 2 vezes V, sendo V i menos j. Boa noite. Menos o W, então é menos esse W ali, menos 2i mais j. Aí aqui a multiplicação por escalar, ela é feita distribuindo aqui nas componentes, né? Inclusive o sinal de menos também faz isso, certo? Então meio vezes 2 dá 1, então dá i, o primeiro termo, depois meio vezes menos 3, menos 3 meio j, depois ali menos 2i, distribuindo, né? Menos 2 vezes menos j dá mais 2j, e aqui distribuindo o sinal vai dar mais 2i menos j. Alguém levantou a mão aí? Professor, Oi. depois eu poderia tirar uma dúvida na 44, na lista. É do capítulo 1, é? Isso, tá até na lista, na Tá, 44, tá? certo, tá bom. Podemos sim. Ok. Então, reunindo aqui i menos 2i, na verdade dá pra gente perceber o seguinte, que esse menos 2i aqui vai cancelar com esse. Aí já nem entra no cálculo, né? Então fica i apenas, né? E sobram os termos j, que são esse e esse. Então fica menos 3 meios j mais 2j menos j. Aí a gente só precisa somar os coeficientes agora, que são menos 3 meios mais 2 menos 1. Então isso fica menos 3 meios. 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2 e menos 1 é menos 2 sobre 2, né? Então fica menos 3 mais 4 menos 2 sobre 2. Então fica 4 menos 5, fica menos meio. Então isso tudo dá i menos meio j. Ok? Se vocês encontrarem um erro aí, por favor, apontem, que a gente corrige. E a letra B tem um erro aí, como disse a nossa amiga Ana,
já nos adiantou no início da aula, o gabarito lá está errado, né? Porque eles trocaram a B com a C. Então quem for olhar o gabarito do livro está errado nessa questão. Beleza? Obrigado por apontar. Boa noite. Obrigado, Ana, por apontar pra gente esse problema aí. Então, quem for pegar essa primeira questão logo aí, o gabarito tá errado, né? Tá trocado a B com a C, como ela disse. Tá bom? Aí alguém pediu, desculpa, mas eu não vi teu nome. A questão 44. Determinar o vetor W, dado o vetor W, determinar A e B de modo que dois vetores aí sejam paralelos. Tá, vamos já fazer isso. Antes eu queria só chegar até lá, então vocês estão fazendo aí a lista. Alguma dúvida nessa segunda questão aqui? Vocês conseguiram fazer a segunda questão? Vocês conseguiram fazer? Alguém teve... Oi? A segunda foi tranquila. A segunda. Foi tranquila, né? Se alguém não achou tranquila, pode falar que aí eu posso falar alguma coisa. Bom, eu acho que eu vou fazer... E, professor, Oi. essa 16 aí, a alternativa H, Ah, por que tem mais de um módulo entre eles? Tipo, no resultado final, quando eu fizer o vetor U sobre o módulo do vetor U, aí eu vou ter que pegar o resultado e colocar o raiz quadrada, né? Raiz quadrada, no caso. é porque o resultado vai ser um vetor. Aí tu vai calcular o módulo desse resultado, que é um vetor, e tem que dar 1, né? Ah, tá, entendi. Porque o U dividido pelo módulo de U vai dar um vetor unitário. Então o módulo desse vetor unitário tem que ser 1. Só para o caso das pessoas que não vieram e que pode ser que estejam em dúvida, vou fazer essa letra A da segunda questão aí. Aí a gente chega na 16 e a gente vai avançando assim. Então, essa segunda questão, capítulo 1, questão 2. A. Ela diz assim: dados os vetores U igual a 3 e menos 1, aqui já usando a notação do parêntese, né? E dado V igual a menos 1 e 2, resolva a equação, quer dizer, encontre x. É uma equação vetorial, então encontre x tal que vale a essa relação aqui, ó. 4 vezes U menos V mais 1/3 de x vetor igual a 2U menos x. Então, como é que a gente resolve essa equação vetorial? É um procedimento muito parecido com equações escalares, né? Certo? Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, a gente não pode passar nenhum vetor dividindo. Boa noite. A gente não pode passar nenhum vetor dividindo, porque não existe divisão de vetores. Então a gente vai isolar o x apenas somando e multiplicando por escalar. É isso que tem que tomar cuidado, tá? Então vamos resolver. Vamos isolar o x. Como é que a gente faz? Primeiro vamos abrir esse
4u menos 4v aí, assim. Mais 1/3 de x. Aí eu já vou passar aquele x para cá somando. Não deu tempo de aceitar aqui, alguém tentou entrar e não deu tempo aqui. Igual a 2u. Tá, então como eu disse, não tem como passar nenhum vetor dividindo. A gente vai ter que só somar. Boa noite. A gente vai somar e vai multiplicar por escalar. Então essa soma aqui de 1/3 de x mais x, a gente soma os coeficientes, né? Então fica 1/3 mais 1 vezes x. Aí vai ficar 2u do lado de lá. E esse 4u menos 4v passa subtraindo. Então fica menos 4u. O menos 4v vai ficar positivo. Então vai ficar mais 4v. Então essa soma de 1/3 mais 1 dá 4/3 de x. Ali 2u menos 4u menos 2u. Depois mais 4v. Certo? E agora a gente pode isolar o x multiplicando essa equação inteira por 3/4. Por quê? Para fazer com que corte esse 4/3 aqui. Então vai cortar, vai ficar x. E do lado de lá vai ficar 3/4 vezes o que já estava. Então esse vetor x ele é igual a menos 3/2, né? Multiplicando aí as frações, vezes u, mais 3v. E aí, substituindo aquele u e aquele v lá de cima, a gente encontra o resultado. Vamos fazer isso. Se vocês encontrarem algum erro aí, por favor, podem apontar, não precisa ficar com vergonha. Aqui eu prefiro ser corrigido do que falar besteira, certo? Continuar errando. Então, o x vai ser menos 3/2 de u mais 3v, né? Então, substituindo o u e o v do problema, fica assim, menos 3/2. Usando a notação de par ordenado, o u é 3 e menos 1. E o v, ele é menos 1 e 2. Então, fazendo essas operações, vai ficar menos 3/2 vezes 3 na primeira aqui. Menos 3/2 vezes menos 1, que dá 3/2. E na outra, menos 3 e 6. Ou seja, menos 9/2 aqui. E o resto repete. Agora a gente soma componente a componente. E efetuando essa soma, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 9 dá 15. Então dá menos 15 sobre 2. E aqui, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. 15 sobre 2. Curiosamente deu isso aí. Vamos ver se está certo aqui. Apesar do gabarito estar com sérios problemas, né? Por enquanto deu ok aqui com o gabarito. Então, se esse é um exemplo da segunda questão. Alguma sugestão, alguma dúvida que vocês queiram da questão 16 aqui envolvendo módulo? Um de vocês falou da letra H. Sim, a aula está sendo gravada. Além da letra H, alguém gostaria de alguma dessas letras aí? Alguma sugestão? Ou tá muito fácil essa questão 16 aí, vocês já conseguem fazer todas? A última parte do cálculo, letra G. Tá, então vamos fazer a letra G e a H. Antes eu vou só repetir aqui o que o nosso amigo pediu. Última parte, tu tá falando esse slide inteiro aqui?
Diferença entre H e AD. Qual parte do... Essas duas últimas linhas aí. Ah, sim. Tá. Aqui é uma soma, né? Então a gente pegou o primeiro termo do primeiro vetor e o primeiro do segundo vetor, né? Então ficou menos 9,5 menos 3. Tu tá falando em relação à questão dos vetores ou em relação às frações mesmo? As frações, tá. Então, vou apagar isso aqui. Tá, em relação à fração é porque é assim, ó. Dá para fazer desse jeito aqui. O 3 meios mais 6, a gente pode fazer assim, ó. 2 vezes 6 mais 3. Multiplica aqui e soma ali. Então fica 2 vezes 6 mais 3. Aí dá 12 mais 3 sobre 2. Que é 15 sobre 2. Por que que isso funciona? Porque porque 3 meios mais 6 eu tenho que achar a fração equivalente aqui, que dê 6. Então eu multiplico o 6 multiplico e divido por 2. Então fica 6 vezes 2 sobre 2. Então na verdade o que eu vou estar fazendo é multiplicando o 6 com 2. Ó. Isso aqui que eu fiz. 6 vezes 2. E depois vou somar com o 3 aqui em cima. Então esse daqui é um método prático de fazer essa soma de frações. É isso. Método prático. A mesma coisa foi aqui. Só que aí foi uma soma de números negativos, né? Então foi 2 vezes 3 deu menos 6. 2 vezes menos 3 deu menos 6. Menos 6 menos 9 deu menos 15. Foi isso. Bom, aí a letra G da questão 16. Então lá no capítulo 1, questão 16. A gente tem os vetores U, que é igual a 1 e menos 1. O vetor V, que é igual a menos 3 e 4. Desculpa. E o vetor W, que é igual a 8 e menos 6. Certo? Beleza. Então a letra D... Não, primeiro a G, né? Primeiro a G que não envolve normalização. Aí depois eu faço a D e a H que vocês pediram aí. Bom, então na letra G, o módulo de W menos 3U. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que saber quem é W menos 3U. Né? Então eu faço separado aqui. Poderia fazer ali dentro do módulo, mas eu acho que não precisa. Então W menos 3U vai ser o W, que é 8 e menos 6, menos 3 vezes o U, que é 1 e menos 1. Então fica esse vetor, que é 8 e menos 6. Aí vai ficar mais, tá? E multiplica essas componentes aqui. Ou então poderia ficar menos e eu multiplico só pelo 3. Mas multiplicando com o sinal vai ficar menos 3 no primeiro e 3 no segundo. Você que perguntou sobre essa questão G, era aí que estava o problema da questão? Era nesse sinal aí ou não? Não. Era quando tu efetuava a soma. Não. É na H. Desculpa. Na H?
É que teve alguém que falou da G também. Luciano. Não, acho que foi outro. Foi outro. Ah, tá. Bom, eu já comecei, então vamos lá. E agora somando esses dois vetores, então fica 8 menos 3 aqui e menos 6 mais 3 ali. 8 menos 3 dá 5 e aqui dá menos 3. Então o módulo desse vetor, w menos 3u, vai ficar o módulo desse vetor 5 e menos 3, que vai ser então a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. E aí fica então 25 mais 9, que é 34. E não tenho que simplificar aí, que esse número ele é bem... 2 vezes 17, não tem muito o que simplificar, da raiz de 34. Ok. Bom, aí tem a letra D e a letra H. A letra... Licença, professor, posso Oi. falar? Claro. Na prova a gente vai precisar simplificar ou a gente pode deixar assim? Ou a gente tem que simplificar o máximo possível? Eu acho que pode deixar assim, sem problema. Ok, obrigado. Até porque nesse caso particular aqui nem tenho que simplificar, na verdade, porque só se tu colocasse um valor aproximado dessa raiz, mas eu acho que o importante, na verdade, é esse processo aqui, não tanto esse resultado. Bom, aí a letra D é uma normalização, né? Então, a letra D pergunta quanto é V dividido pelo módulo de V. Então, primeiro a gente calcula o módulo de V, ou a gente pode calcular direto também, tá? Mas vamos fazer separado aqui. O módulo de V é o módulo do vetor de componentes menos 3 e 4. Que eu já sei que vai dar 5 porque é um triângulo pitagórico. Então fica a raiz quadrada de primeira componente ao quadrado, menos 3 ao quadrado, e a segunda componente ao quadrado, que é 4. Desculpa. Então aqui fica 9 e ali fica 16. 9 mais 16 é 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Parece aquelas questões de ensino médio que sempre a velocidade média era 72 km por hora, porque ficava fácil de converter para metro por segundo. Bom, então, para calcular V sobre o módulo de V, vocês têm que sacar uma coisa, que isso aqui não é uma divisão de vetores. Aparece um vetor no denominador, mas na verdade o denominador mesmo é o módulo do vetor V, que é um número, é o número 5, né? Então não é uma divisão de vetores, é o vetor V, que é esse aqui, multiplicado pelo inverso do módulo, ou seja, dividido pelo módulo, que é 5. Então isso é a mesma coisa que 1/5 vezes esse vetor, que é então menos 3/5 e 4/5. Aí vamos trocar essa letra H, por uma outra letra agora. Vamos chamar de H tio agora. Vamos supor que a letra H perguntasse qual é o módulo do vetor V dividido pelo módulo de V. Tá? Então como é que a gente entende isso? A gente entende que isso que está aqui dentro do módulo é um vetor. Tá? Isso que está de azul aqui é o vetor V sobre módulo de V. Que nós encontramos esse vetor e ele deu isso aqui. Então o que essa questão pede é o módulo desse vetor. Tá?
Então isso aqui vai dar o módulo desse vetor aqui. Que nós podemos calcular. Vai ser a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, que é menos 3/5, mais a segunda componente ao quadrado, que é 4/5. Certo? Deu para entender, pessoal, essas primeiras duas passagens aqui? Deu para entender? Alguém ficou em dúvida? Foi muito tranquilo. Tá. Então a partir daqui é só calcular essa raiz. Para aí a gente vai obter o módulo desse vetor, que é v sobre módulo de v. Então fica a raiz quadrada de menos 3/5 ao quadrado vai ficar 9 sobre 25. Tá? Então esse primeiro termo aqui dá 9 sobre 25, né? Porque o quadrado da fração é o quadrado do numerador dividido pelo quadrado do denominador. Então a mesma coisa na segunda fração. 4/5 ao quadrado dá 16 sobre 25. Então isso vai dar a raiz quadrada. Como tem a mesma base, a gente soma os numeradores. Aí fica 9 mais 16 em cima, 25 embaixo. Então em cima 9 mais 16 dá 25, embaixo é 25. Então isso dá a raiz quadrada de 1, que é 1. Por que aconteceu isso? Porque nós poderíamos então dar um nome para esse vetor v sobre módulo de v aqui. Nós poderíamos chamar ele de um vetor A. Tá? Então esse vetor A, que é isso aqui, e nós mostramos que o módulo desse vetor A é igual a 1. E esse resultado não é surpreendente. Esse resultado não é surpreendente. Por quê? Porque isso daqui nada mais é do que a normalização do vetor V. Então é uma maneira de obter um vetor unitário, o que significa que o vetor A é unitário. Esse vetor A, que é V sobre módulo de V, é unitário. Mas ser unitário significa que o módulo dele é igual a 1. Então, sem nem calcular, já dá para a gente saber que o módulo dele é 1. Mas o que é esse vetor A? É aí que vem a questão. O vetor A, ele é V sobre módulo de V. Então, o módulo desse vetor é isso aqui. Tá? O módulo desse vetor é que é igual a 1. Não sei se deu para entender melhor agora, para quem perguntou sobre essa questão aí. A D e a H, não sei se melhorou agora. Não? Sim? Alguma coisa? Ah, tá. Diga, Ian. Em relação à matéria, ainda não fixou ela completamente. Como assim? Qual matéria? A, a que a gente tá vendo no momento, porque eu ainda não tô tentando conseguir como é, desde o início fixar ela. Então eu tô tendo bastante dificuldade em fazer ainda os exercícios. Aí eu tentei fazer um, só que eu larguei de mão, porque eu não tava entendendo. Hum. Qual foi que tu tentou fazer? O primeiro. Ah, sim. Só É, que
Só que realmente eu tô com bem dificuldade nisso. Ainda não. Ainda não assimilei direito a matéria. Entendi. Mas tu entendeu pelo menos o procedimento de conta que tem que fazer? Sim, a parte de contas sim, mas é mais em relação a armar elas e como desenvolver. Hum. Bom, tu chegou a estudar por esse texto aí do livro? Chegou a tentar ler desde o início? Do início, não. Pois é, tenta dar uma lida aí desde da página 1 aí do... Porque primeiro tu tem que entender mais ou menos o que é um vetor. Só através de desenhos, entendeu? Aí ele vai fazer um monte de desenho, ligar dois pontos e colocar uma seta. Depois vai ter um monte de figura para te comparar essas setas e tal. Depois tu vai aprender a somar só usando os desenhos também. Boa noite, Rodrigo. Certo? E isso daí seria a visão geométrica dos vetores. Tá? Isso vai até a página... Página... É muita página. Tá? Vai até a página 13 de assunto, depois exercício. Exercício até a página 16. Então, tipo, se tu pula essas 16 páginas, faz falta, entendeu? Até porque eu tenho me guiado mais pelos Hum. negócios de PowerPoint. Ah, pelos meus slides, entendi. Isso. Mas tenta dar uma olhada nesse livro aí, porque ele é bem, digamos assim, ele foi construído mesmo para que tu pudesse estudar sozinho. É um livro bem legal, É, nesse sentido. esse livro, Tenta esse pegar... livro ele tá onde? Assim, esse livro que eu não, que eu realmente não sei que livro é esse. Tá. Deixa eu te mostrar aqui. Já vou falar com vocês aí que estão levantando a mão. Deixa eu só mostrar aqui pro Ian. É tu? Tá falando? Isso. Esse livro aqui, ó. Paulo Interli. Você entrou na disciplina agora? Essa semana? Não, eu entrei na semana passada, porque Hum, não estava chegando para mim os links daqui da aula. Aí, aí eu também troquei de número, aí eu perdi a aula de entendi. terça. Então essa é basicamente a minha segunda aula. Eu Tá. vi a de quinta, aí eu perdi essa de terça e vi a de quinta de novo. Uhum. Então, depois da aula aí, a gente te manda o material no grupo, tá? Que tem todas as aulas gravadas, tem livro. Acho que o problema vai ser que tem material demais, na verdade. Mas a minha dica seria tu pegar esse livro aqui e tentar ler pelo menos esse capítulo 1 aqui, até a prova, entendeu? Depois pegar o 2. Beleza. Mas eu tô te falando, essa parte geométrica ela é importante justamente porque tu começa a entender o que é o vetor. Aí depois a gente vai para a parte algébrica, ou seja, a gente vai representar ele por números, que é isso que a gente está fazendo. Então quando a gente fala aqui, por exemplo, ó, seja o vetor u igual a 2i menos 3j, isso tem um significado geométrico. Então o vetor ele vai ser uma seta, esse vetor u aí, que eu vou ter que marcar no plano cartesiano aqui, xy. Então esse u igual a 2i significa que eu vou ter que passar por aqui, por esse lugar. Depois v igual a... Depois menos 3j quer dizer que ele vai passar aqui no menos 3. Então esse vetor ele vai terminar aqui na minha letra R aqui, destruindo tudinho com o meu slide aqui.
Esse vai ser o vetor U. Entendeu? Entendi. Então tu tem que primeiro se acostumar com essa seta, aí depois a gente vem para como representar ele usando números, que é o que a gente está fazendo agora, que seria a parte mais de álgebra de verdade, álgebra mesmo, que é representar por números e operações essas coisas geométricas. Então tem que fazer essas duas coisas. Bom, aí depois dessas questões aí, pessoal, qual seria o perrengue da lista aqui? Depois dessa questão 16, eu lembro que logo no início alguém pediu a questão 44, tá? Mas vamos tentar fazer primeiro só essa 23 letra A, que aí eu acho que também pode ser que cálculo 1, cálculo 1 é tão legal. Vamos ver a questão 23. Capítulo 1, questão 23. Permitam só encontrar aqui, que eu já perdi. Tá. Questão 23, olha só, é sobre paralelismo. Eu acho que a gente não explorou muito isso em exercícios. Então acho que vale a pena. Ó, dado o vetor V igual a menos 1, aliás, 1 e menos 3. Determinar o vetor paralelo a V que tenha o sentido contrário ao de V e 2 vezes o módulo de V. Olha só. Olha só. Vamos determinar aqui na letra A um vetor. Quando fala assim um vetor, é bom a gente dar logo um nome. Então vamos chamar de U, esse vetor, que tenha o sentido contrário ao de V. Ora, então, se ele vai ter o sentido contrário, ele vai ser menos V, tá? Porque se o V está para cá, quando eu multiplico ele por um número negativo, por menos 1, por exemplo, ele vai para o sentido contrário. Esse aqui vai ser o menos V. Mas só que o problema, ele também fala 2 vezes o módulo de V. Para que ele tenha 2 vezes o módulo, eu tenho que multiplicar ele por 2. Então esse vetor U ele vai ter 2 vezes o tamanho do V. E vai ter o sentido oposto. Essa aqui é a resposta, mas a gente pode verificar que de fato ele tem 2 vezes o módulo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente calcula o módulo de V, que vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, né? Então vai dar raiz de 5, não, raiz de 10. E a gente pode calcular o módulo de U, né? Mas primeiro a gente tem que escrever o U, que é menos 2V. Então ele fica menos 2 vezes isso aqui. Então é menos 2 e 6, esse vetor U. Vamos calcular o módulo dele. E tem que dar o dobro do módulo de V. Vamos ver se vai dar. Então é o módulo desse vetor aqui. Menos 2 e 6. Vai ser raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado. Então dá raiz quadrada de 4 mais 36. 4 mais 36 é 40. Só que 40 é 4 vezes 10. Então isso fica raiz de 4 vezes raiz de 10. Que é justamente 2 vezes raiz de 10. Ou seja, esse módulo de U de fato deu 2 vezes o módulo de V. Tá? Resumindo a história então, para obter um vetor que tenha o sentido oposto a um vetor dado, a gente multiplica por um sinal de menos aqui. Multiplica por menos 1. Algum de vocês está fazendo bacharelado e está com medo de cálculo 1? Eu vou falar só uma coisa para vocês e vocês vão lembrar daqui a 4 anos. Física. Daqui a 4 anos vocês vão lembrar de Física e Estatística 2.
Meu professor de álgebra linear falou de física estatística 2. Essa é assustadora. Mentira, é divertido pra caramba. Então, prosseguindo, ó, para obter um vetor com sentido oposto, a gente troca o sinal, né? E para ter duas vezes um módulo, a gente multiplica por 2. Então, na letra B, o mesmo sentido e módulo 2, aí já é diferente, né? Vamos só fazer mais a letra B dessa 23. Então, capítulo 1, questão 23b. Não, na verdade, não é que essa disciplina seja difícil, é que eu reprovei, aí eu fiquei traumatizado, entendeu? Mas depois eu fiz de novo e passei, senão não tinha nem me formado, né? Foi um problema pessoal, eu não tô querendo assustar ninguém. Tá. Então essa questão 23b, o mesmo sentido de V em módulo 2. Como é que a gente pode fazer isso? Então a gente tem esse vetor V, que é igual a 1 e menos 3. E como é que eu vou obter então um vetor que tenha o mesmo sentido dele, mas que tenha módulo igual a 2? A gente vai obter então um vetor U, que vai ser igual a um certo número, já vou ler, que seja igual a um certo número que eu não sei qual é, vou chamar de lambda, né? Vezes esse vetor V, de tal modo que esse vetor U tenha módulo igual a 2. Então vamos encontrar esse número aqui. Felipe fez uma pergunta. Uma pergunta ou um meme? Eu não entendi qual é a pergunta. Era o meme? Ah, sim, aquela figurinha. Não, professor, ele perguntou se os dois números da raiz, eu acho que estava sempre ao quadrado. Ah, é sempre, porque isso é a fórmula, né? Isso é a fórmula do módulo que nós vimos, acho que foi 2 aulas atrás, nós vimos o módulo. Sempre tem que ser assim, ao quadrado. É a raiz da soma dos quadrados, tá? Então, por exemplo, se o vetor U ele fosse x e y, aí a gente teria a fórmula do módulo como resposta, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Nas aulas anteriores a gente viu por que é assim, que tem a ver com o teorema de Pitágoras. Bom, então, tentando responder essa pergunta, a gente multiplica esse vetor por uma constante e a gente vai tentar descobrir que constante é essa. Tá? Então, esse vetor U ele vai ser lambda vezes o V, que é 1 e menos 3. Vejam que o livro não diz assim, olha, você vai ter que introduzir uma constante e um vetor. Ele não diz isso. Isso é uma coisa que a gente tem que sacar. Se eu vou reescalar esse vetor, então eu tenho que multiplicar ele por um número e o resultado dá outro vetor. Então eu dou nomes. Esse número eu chamei de lambda, esse outro vetor eu chamei de U. Agora eu tenho que descobrir esse lambda para que o U tenha módulo 2. Então eu efetuo essa conta. Vai ficar lambda por aqui, menos 3 lambda ali. Agora eu quero que o módulo de U seja 2. Então eu calculo esse módulo e obrigo ele a ser igual a 2. Então o módulo vai ser raiz quadrada de lambda ao quadrado mais menos 3 lambda ao quadrado. Então isso vai dar raiz quadrada de lambda ao quadrado mais 9 lambda ao quadrado, que vai ser raiz quadrada de 10 lambda ao quadrado. Então, eu acho que foi na turma de vocês que eu discuti isso, né? Que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele, certo? Então aqui fica raiz de 10 vezes módulo de lambda.
E como a gente quer que esse módulo de u seja igual a 2, então raiz de 10 vezes módulo de lambda tem que ser igual a 2. Então o módulo de lambda tem que ser igual a Esse 2 café sobre... tá com. Quero saber... Agora eu fiquei curioso, quero saber o que tem no café. Tá. Sem açúcar. Tá sem açúcar. Tem gente que gosta. Então o módulo de lambda é 2 sobre raiz de 10. Agora olha só, pessoal. Se o u ele tem o mesmo sentido de v, a gente escolhe o lambda positivo. Então se o lambda for 2 sobre raiz de 10, aí o vetor u tem o mesmo sentido de v. Né? E se o lambda é negativo, ou seja, se ele for menos 2 sobre raiz de 10, então o vetor u tem o sentido oposto ao de v. Tá? Mas o problema pede no mesmo sentido, então a gente tem que escolher esse lambda bem aqui. E fazendo isso, o vetor u vai ser então 2 sobre raiz de 10 vezes v. E essa é a resposta. Tá? Esse é o vetor que tem módulo 2, mas que tem o mesmo sentido de v. Alguém levantou a mão? Diga. Professor, o senhor pode explicar aquela questão ali da desigualdade, mais depois quando o senhor terminar aí no texto da questão 14, que tem a desigualdade e tal. 14 do capítulo 2, é? É. Tá. Ah, sim. Posso sim. Então, deixa eu só fazer primeiro rapidinho. Deixa eu só fazer primeiro a questão 23 aqui, que foi logo no início da aula que alguém pediu. E eu ainda não fiz. A questão... Agora eu já não sei mais qual era. Era a questão 23 que alguém tinha pedido lá no início. Eu já não sei mais. Você que pediu aí a questão 20 e pouco, tem como repetir que eu já me esqueci qual era a questão. Era 20 e pouco ou 30 e alguma coisa. 44, né? Tá. Certo. Então vamos fazer a 44 e aí a gente vai para o capítulo 2. Então, capítulo 1, questão 44. Dado o vetor W igual a 3, 2 e 5, então aqui já dá para ver que é um vetor no espaço, não mais no plano, né? Determine A e B de modo que os vetores U, olha só, então tem um vetor U aqui, que é 3, 2 e menos 1, e tem o vetor V, que é igual a 6, B, tudo isso mais 2W, de modo que os vetores U e V sejam paralelos. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Dado que U é paralelo a V, quanto valem A e B?
né? Se U é paralelo a V, quanto valem A e B? Certo? Essa é a pergunta. Vamos responder. Então primeiro a gente tem que reescrever esse vetor V, que ele está meio confuso aí. Vamos ver. Ele vai ser A, 6 e B, mais 2 vezes o W, que é 3, 2 e 5. Meu ouvido entupiu aqui. Então A, 6 e B vai somar com 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 5, 10, certo? Agora a gente soma componentes, então fica 6 mais A na primeira, aqui 6 mais 4, 10 na segunda, e B mais 10 na terceira. Se eles são paralelos, olha só, se eles são paralelos, se U é paralelo a V, então é porque existe algum número que nós vamos chamar de lambda, que eu sempre uso lambda. Existe algum número lambda tal que V, aliás U, tanto faz, mas assim eu acho que vai ser mais fácil, U seja igual a lambda V. Então a gente tem que descobrir se existe algum número, se a gente pode, né, ajustar o A e o B de tal modo que U seja igual a um certo lambda vezes V. Porque olha só, o que significa ser paralelo? Ser paralelo significa que o U está bem aqui, né? O U está bem aqui, tal. Aliás, é melhor assim, V igual a lambda U. Então, se o V for paralelo, significa que o V ele está ou aqui no mesmo sentido que o U, ou aqui no sentido oposto. Então, se ele tiver, por exemplo, o dobro do tamanho, ele vai ser igual a 2U, esse V, certo? Então, nesse caso, o lambda seria igual a 2. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora, se o V fosse menos U, então existiria esse lambda seria menos 1. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que descobrir se eu posso multiplicar esse U por algum número e resultar V. Agora vamos comparar então. Vamos comparar. Tá? A gente tem aqui U, que é 3, 2 e menos 1. E a gente tem V, que é 6 mais A, 10 e B mais 10. Então, vamos supor que eles sejam paralelos. Então, existe lambda, que é um número real. Existe um número real lambda, tal que V é igual a lambda U. Agora vamos explorar essa igualdade, substituindo os vetores aí. Vamos substituir. Então, desse lado aqui fica 6 mais A, 10 e B mais 10. E do lado de lá vai ficar lambda vezes U, que é 3, 2 e menos 1. Então, esse vetor ele vai dar 3 lambda, 2 lambda e menos lambda. Mas ele tem que ser igual a 6 mais A, 10 e B mais 10. Agora está parecendo impossível, né?
Porque já tinha dois números para descobrir, eu ainda meti mais um. Mas olha só, esse lambda ele tem que ser o mesmo para todas as coordenadas, para que eles sejam paralelos. Então, vamos olhar para o caso mais fácil. Esse número do meio daqui tem que ser igual a esse número do meio daqui, não é? Ou seja, 10 tem que ser igual a 2 lambda. Isso significa que eles só vão ser paralelos se lambda for igual a 10 sobre 2, que é 5. Tá? Deu para entender, pessoal, essa parte aí de achar o lambda? Alguém não entendeu? Tá, então, se o lambda é 5, agora a gente olha para as outras igualdades aqui. Eu tenho que igualar a primeira componente desse com a primeira componente desse aqui. Então fica 6 mais A igual a 3 lambda. Só que nós já sabemos quanto é lambda. Lambda é 5. Então isso é 3 vezes 5, que é 15. Então 6 mais A igual a 15, que significa que A é igual a 15 menos 6, que é 9. Eu acho que é 9. Tá? E também tem que... Oi. O resultado da A é menos 15. O A dá menos 15? Isso. Não, é isso. Se 6 mais A é igual a 3Y. Tá dando menos 15. Aí no livro... Isso. Tá, deixa eu voltar aqui só para ter certeza. Tá dando aqui A é igual a 9 e B é menos 15. Tá, mas o meu A deu 9. Tá aqui. Ah, ui, verdade, foi uma palavra. Tá. Então, a mesma coisa tem que valer para a terceira componente, ó. Essa terceira componente aqui tem que ser igual a essa terceira daqui. Então, a gente vai igualar as duas. Então, vai ficar B mais 10 igual a menos lambda. Só que lambda é 5. Então, menos lambda é menos 5. Aí, isolando o B vai ficar menos 5 menos 10, que dá menos 15. Aí, como você já mencionou, isso está de acordo com o gabarito, né? Então, a resposta seria A igual a 9, B igual a menos 15. Certo? É isso. Alguém trabalhou. Perdão aí, porque eu estou um pouco cansado, eu confundi as letras. Mas tá tudo certinho. Tá bom, sem problemas. Eu agradeço por ter checado logo a resposta. Essa questão ela é um pouquinho mais trabalhosa que as outras, né? Vamos lá para o capítulo 2, então. Quais são as questões? Eu acho que alguém já pediu e eu peço desculpas aí, mas eu já esqueci. É 14. 14, né? Falei pra você. Isso, as duas desigualdades. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Rapidola. Se eu conseguir. Espera aí rapidinho. Tá? Só para facilitar depois quando vocês forem ver. Deixar separado logo. Bom, então o exercício 14. Acho que ele começar logo pelo 14 mesmo. Tá bom. Então, capítulo 2. Questão 14, capítulo 2. Olha só, nós estudamos e vimos na aula anterior duas desigualdades, né? Que é o seguinte: o módulo do produto escalar ele é menor do que ou igual ao produto dos módulos dos vetores.
Essa é a desigualdade de Schwarz, né? E a desigualdade triangular, que diz que o módulo da soma é menor do que ou igual à soma dos módulos. Essas relações, elas são válidas para qualquer vetor, certo? Se os vetores eles forem colineares, se eles forem paralelos e tiverem o mesmo sentido, essas duas coisas vão ser igualdades, tá? Porque esse menor do que ou igual, ele significa, pode ser que o lado esquerdo seja menor que o direito, e pode ser também que eles sejam iguais, tá? Então, se eles forem assim, ó, o U está aqui e o V está na mesma direção e no mesmo sentido, nesses casos aqui valem as igualdades. Eu acho. É, tá certo. Vão ser iguais, tá? Caso contrário, vai ser diferente, vai ser estritamente menor aqui, se os vetores forem diferentes, tá? Então, se a gente pegar dois vetores e a gente vê aqui que deu igual, quer dizer que a desigualdade está valendo. Se a gente pegar dois vetores e verificar que deu menor, também está valendo. Deu para entender? É isso que significa o menor do que ou igual, que é esse símbolo aqui. Então, nesse exercício, não está pedindo para a gente demonstrar essas desigualdades. Está pedindo para a gente verificar para um caso particular. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver a letra A primeiro aqui. Então, para a letra A, sendo os vetores U igual a 4, menos 1 e 2, e sendo o vetor V menos 3, 2 e menos 2, verifique as desigualdades. Então, o que a gente tem que fazer? Por que vai ser igual? Vai ser igual se eles forem paralelos, porque aí um vai ser múltiplo do outro. E aí vai valer as igualdades, ó. Por exemplo, se o V fosse lambda U, aí o U escalar V vai ser, na verdade, lambda U escalar U, que é a mesma coisa que lambda vezes módulo de U ao quadrado, que é a mesma coisa que lambda módulo de U vezes módulo de U, né? Só que esse aqui é o módulo de V. Tirando os módulos dos dois lados vai dar o módulo de V. Então vai ficar a igualdade. Se um for múltiplo do outro, vai valer igualdade. E a mesma coisa vai valer aqui na soma. Eu acho. Não tenho certeza se essa de baixo também vai ser igual. Na verdade vai sim. Vai sim. É uma questão geométrica, ó. Se esse aqui é o U e esse aqui é o V, começando aqui, o tamanho dos dois, se eles forem paralelos e não tiverem no mesmo sentido, esse aqui vai ser a soma. E o módulo é o tamanho, então o tamanho da soma vai ser a soma dos tamanhos aqui. Simplesmente isso, né? Respondendo a questão da Thalissa. Então, quando os vetores forem paralelos um ao outro, vai valer as igualdades. E a minha voz está acabando. Ok. Então, como é que a gente verifica? A gente tem que primeiro calcular na letra A o produto escalar, né? O escalar V. E aí, quanto é que dá esse produto escalar? A gente tem que multiplicar componente a componente. Então, fica 4 vezes menos 3, né? Depois, na segunda componente, menos 1 vezes 2. E na terceira componente, 2 vezes menos 2. E somando tudo,
fica menos 12 menos 2, menos 14, menos 4, menos 18. Só que a questão ela fala do módulo disso, então a gente calcula o módulo. Note que o escalar v é um número, então o módulo dele é o módulo desse número aqui. Então simplesmente vai sumir o sinal e vai dar 18. Certo? Assim. Beleza, então vimos um lado da desigualdade, vamos ver o outro. O outro é o produto dos módulos, então vamos ver o módulo de u. A gente usa a fórmula, raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então isso fica raiz quadrada de 16, mais 1, mais 4, que é 19. Não é 19 não, né? Não tem como. É 21. Raiz quadrada de 21. Depois o módulo de v. Então o módulo de v, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, né, vai ser a soma dos quadrados de cada um desses aqui. Mais 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então fica a raiz quadrada de 9 mais 4 mais 4, que vai dar 8 mais 9, 17. Né? Da raiz de 17. Então, o primeiro membro lá da desigualdade Não, olha só. Então o módulo de u vezes o módulo de v, que é o segundo membro aqui da desigualdade, né? Vamos ver quanto ele dá. Ele dá raiz de 21 vezes raiz de 17, que vai dar a raiz de sei lá quanto. Deixa eu fazer a conta aqui. – 21 vezes 17, 357. Agora vamos tirar a raiz, com certeza não é exata. Tá. Raiz quadrada de 357 é aproximadamente 18,89. Então deu para vocês sacarem aqui que o lado esquerdo dessa desigualdade ele está dando 18 e o lado direito, que é esse produto dos módulos aqui, ele está dando 18,89. Então, como 18 é menor do que 18,89, a desigualdade foi verificada, tá? Porque 18,89 é o produto dos módulos lá. E 18 é o módulo do produto escalar aqui. Então, de fato, a gente está vendo que o módulo do produto escalar é menor do que o produto dos módulos aqui. Certo? Então, isso verifica a igualdade. Professor, Oi. mas tem um caso que o outro é maior que o do lado direito. Tipo, troca esse símbolo aí. Onde? Onde é que está esse caso? Não, tipo, se existe. Tipo, Não, não existe. Justamente porque essa é uma regra geral. Qualquer dois vetores que tu escolher, do espaço inteiro, sempre vai valer essa desigualdade. tá. Certo? Aí o que a gente só verificou aqui foi pegar um caso só para ver nesse caso que de fato ela vale, né? Entendi. Aí essa B, vocês têm que calcular o módulo dessa soma e depois calcular o módulo de U e o módulo de V e somar. E aí comparar, é bem parecido com esse aqui.
E aí se der igual ou se der menor, quer dizer que está certo. Com certeza vai dar menor. E se fosse menos ali naquele módulo ali, não ia dar. Menos aonde? Ali no módulo de jogo mais V, tipo, em vez de mais seria menos. Tem uma desigualdade para isso também. Tem uma desigualdade para isso que, se eu não me engano, ela é isso aqui. Módulo de U menos V é igual a o módulo do módulo de U menos o módulo de V. Se eu não me engano é assim. Não tenho certeza. Eu acho que é o contrário, assim. Tem que dar uma olhada. Eu acho que tem aqui no livro. Mais alguma questão, pessoal? Em relação aí ao capítulo 2? Tá? Agora eu não lembro o que é aqui no meio. Mas, por exemplo, tu pode fazer algo assim, ó. O módulo de U é a mesma coisa que o módulo de U menos V mais V. Só que agora tu tem uma soma aqui. Então, para essa soma, tu pode aplicar a desigualdade triangular, que vai dar o módulo de U menos V mais o módulo de V. Deu para entender? E, rapaz, Eu somei e subtraí V aqui dentro do U. Só que isso aqui é um vetor, isso aqui é outro. Então eu posso aplicar a desigualdade triangular para esses dois vetores. Agora, passando esse daqui subtraindo, a gente vê que módulo de U menos módulo de V é menor do que ou igual ao módulo de U menos V. Aí se tu fizer a mesma coisa começando do V, vai dar um complemento aí. Isso vai dar um módulo de V menos U mais U assim. mas isso é, tipo, a teoria disso é como, tipo, por que tem isso? Não tô entendendo. Não entendi tua pergunta. Ah, tipo, não tem uma história assim, por trás desses negócios. Com certeza tem, com certeza Uma absoluta. curiosidade, tá? Tem muita curiosidade. Enfim, mas só para completar, isso aqui é a mesma coisa que módulo de U menos V. Então, com isso, a gente percebe que o módulo de U menos V ele vai ser maior do que ou igual a isso ou a menos ele. E isso, matematicamente, é uma demonstração de que ele vai ser maior do que ou igual ao módulo. Só para terminar de responder, porque alguém perguntou se tinha uma desigualdade para diferença, então realmente era maior do que ou igual aqui. Tá? Não se preocupem com isso aqui, que não vai cair na prova essas coisas, tá? Tem professor de álgebra linear que colocaria isso, mas eu acho doidice. Aplicações. Você quer saber a historinha? Por acaso eu acabei de comprar um livro sobre a história da álgebra linear, mas ainda não chegou, então eu não faço a menor ideia. Agora eu sei que módulo de vetor e essa disciplina como um todo, né, dos espaços vetoriais e tudo, ela é, por exemplo, a base da mecânica quântica. Por exemplo, é a base da mecânica quântica. Mas ela ia ser usada como, tipo, Pois é, isso que a gente estudou de produto escalar é um exemplo só de produto escalar, existem outros, né? Lá na mecânica quântica existe um produto escalar que ele dá, por exemplo, a probabilidade de um elétron sair de um nível de energia para outro, emitindo luz, por exemplo. Esse tipo de coisa.
tudo basicamente da mecânica quântica ela é escrita em termos de álgebra linear. Também a teoria matemática das equações diferenciais. Na verdade está relacionado também com o que eu falei antes, é também tudo álgebra linear. Envolvendo produtos escalares diferentes, não esse que a gente estudou. Mais alguma questão, pessoal? Que eu estou divagando aqui e vocês devem ter coisas importantes para perguntar. Qual questão vocês... Bom, o capítulo 3 não vai entrar, então acaba aqui na questão 14 a lista. Alguma dúvida, pessoal? Não sei o que vocês estão falando aqui. Às vezes eu me perco aqui. E nem sei mais do que vocês estão falando. É só uma coisa então que eu acho importante da gente deixar claro. É que, por exemplo, Diga. Alguém levantou a mão? Diga. Não? Foi sem querer? Tá. Então, só uma coisa, pessoal, que eu queria que vocês... O que eu fiz? Só uma coisa que eu queria que vocês acompanhassem aqui. É sobre as propriedades dos versores, olha. Que eu não sei se vocês perceberam algumas coisas interessantes aqui com os versores, ó. A gente tem aqui o eixo x, y e z, né? Aí em cada eixo a gente vai ter um versor, certo? Então bem aqui no eixo x vai ter o i chapéu, no y vai ter o j chapéu e no z tem o k chapéu. Vocês perceberam que os três eles são ortogonais um ao outro? Ó, eles formam um ângulo reto, os três, um com o outro. O que significa isso? Significa que o produto escalar cruzado entre eles sempre dá zero. Então, por exemplo, i escalar j sempre dá zero. J escalar k sempre dá zero. E i escalar k também sempre dá zero. Certo? Então, como é que a gente pode verificar que isso é verdade? Vamos pegar o primeiro ali, por exemplo. Ó. I chapéu, ele é esse vetor aqui de coordenadas 1, 0 e 0, né? Enquanto que o J é o vetor de coordenadas 0, 1 e 0, certo? Então o produto escalar entre eles vai ser a soma dos produtos aqui das coordenadas. Então, vindo do vetor I, deixa eu fazer diferente aqui para ficar mais claro o que eu quero fazer. O vetor J vai ser 0, 1 e 0. Tá? Então esse produto ele vai ser o 1 aqui do I vezes o 0 do J mais o 0 do I vezes o 1 do J mais o 0 dos dois. Vocês vão já ver. Ó. Ó, nunca vai dar um produto aqui diferente de 0. Vocês estão entendendo? Ó, que eu vou multiplicar 1 vezes 0, que é esse produto aqui. Depois esse 0 do I pelo 1 do J, vai dar 0 também. E depois esse 0 vezes 0. Então vai dar tudo 0. Não é interessante? E por que isso acontece? Porque eles são ortogonais. E nós vimos nas aulas anteriores que
nós vimos nas aulas anteriores. 90 graus, né? Exatamente. Exatamente. Se a gente olhar de cima aqui, a gente vai ver o plano XY e o I e o J, eles vão formar um ângulo de 90 graus um com o outro. Então, ser ortogonal significa que o produto escalar dá zero. Não é interessante isso? Agora, olha só que outra coisa também pode acontecer aqui, ó. Se a gente fizer o produto escalar dele com ele mesmo, dá 1. Por que que dá 1? Porque é o produto escalar do vetor 1, 0, 0 com o vetor 1, 0, 0. Então, esse produto escalar ele sempre vai dar 1 vezes 1 na primeira, depois 0 vezes 0, 0 vezes 0, e dá 1. Desculpa, eu interrompi alguém aí. O que que você ia falar? Não? Que tipo, tem um caso aqui, I vezes J dá 1. Não. Sempre vai dar 0 porque eles são ortogonais. E se for o seno, tipo, no produto vetorial, aí quando seno, não pensa. Ah, mas aí é o produto vetorial, aí não vai dar 0. Lá no produto vetorial a gente vai ver que é o contrário, né? O produto vetorial de um vetor com ele mesmo é que dá 0, né? Mas isso acabou ficando para a segunda avaliação. Então, por exemplo, J escalar J dá 1 e K escalar K dá 1. Aí eu queria mostrar uma parada para vocês que eu não vou cobrar, eu acho que eu não vou cobrar na avaliação na disciplina, mas que é importante de vocês saberem, olha. A gente poderia chamar o I, a gente poderia chamar de E1, certo? A gente poderia chamar o J de E2 e poderia chamar o K de E3, né? Então, nessa notação aqui, a gente tem que E1 escalar E1 é I escalar I, certo? Que dá 1. Depois, E2 escalar E2 é J escalar J, que é 1. E depois E3 escalar E3, vocês vão ver onde eu vou chegar com isso. É K escalar K, que é 1. Certo? E se a gente fizesse os cruzados, só tem 3 possibilidades. É o 1 com o 2, ou seja, I escalar J, que dá 0. Depois o 2 com o 3, porque o produto escalar ele é simétrico, então o 3 com o 2 é a mesma coisa. Que seria J escalar K, que dá 0, como a gente viu ainda agora. Ou então o 3 com o 1. Só tem essas 3 possibilidades aqui. K escalar I, que é 0. Então olha que interessante. Se eu botar um índice, né, se eu fizer o produto escalar do vetor EI, aí o índice precisa ser outra letra. Vamos chamar de N e M. O produto escalar desses dois vetores vai ser 1 quando N for igual a M e vai ser 0 quando N for diferente de M. Não é interessante isso? Ó, a gente pode usar índices e usando os índices a gente chama isso só com isso aqui, ó. Não precisa fazer esses 6 cálculos aqui embaixo. Oi. Essa notação ela tem um nome? É uma notação indicial. A gente está usando índices. Não, esse E aí, o E. É uma notação que seria da base canônica. A gente vai estudar na segunda avaliação sobre bases, né? Aí geralmente lá a gente vai representar esses vetores usando esse Ezinho. Porque o I, o J e o K eles são muito particulares aqui do nosso espaço tridimensional. E a gente vai estudar outros espaços. Não tem nada a ver. É só a mesma letra. Eu não sei por que usam E, mas usam. Aí a gente vai ter que usar também para se adequar. Então não é interessante, pessoal? Qualquer número N e M que eu substituo aqui, sendo N e o M indo de 1 a 3, né? 1, 2 e 3. Qualquer um desses números que eu substituir aqui vai valer essa regra. Por exemplo, se o N for 1 e o M também, então eles são iguais.
E como eles são iguais, vai recair nesse primeiro caso e vai dar 1, que é o que está escrito aqui. Se fosse, por exemplo, n igual a 2, m igual a 3, aí ia recair nesse caso aqui. Então eles são diferentes. Esse é o 2 e esse é o 3. Mas Então se dá fosse 0. o produto vetorial, seria o inverso, né? Na verdade, o produto vetorial seria mais complicado. É. Peraí, tem uma regra assim lá no produto vetorial? Tem. Porque lá na física tem uma regra da mão assim. Isso, regra da mão direita. A gente vai estudar isso. Seria hoje, mas aí como eu marquei a prova já, eu preferi não apertar tudo aí do assunto. Aí, pessoal, só para concluir, isso daqui, que é 1 quando os índices são iguais e 0 quando os índices são diferentes, tem um nome. Se chama delta de Kronecker. Delta NM. Eu não sei se é Kronecker ou Kroenecker. Não lembro agora, mas eu acho que é assim, Kroenecker. Não tenho certeza sobre esse Ezinho aqui, mas tudo bem. Então, pessoal, a gente pode resumir essas 6 regras de produto vetorial aí, dizendo que o produto do vetor é n, escalar com o vetor é m, é igual a delta de Kronecker de n e m, que é definida assim. Ela é 1 quando os índices são iguais e 0 quando os índices são diferentes. Tá, eu não vou cobrar isso daqui de vocês agora, mas eu queria que vocês dessem uma olhada e tentassem digerir essa ideia, porque ela é muito interessante e muito útil para simplificar somatórios, certo? Então, só deixar isso aí para vocês. Ah, mais alguma questão? Alguém lembrou aí de mais alguma questão da lista? Ou do livro mesmo? Diga. Como assim, professor, facilitar simplificar somatórios? Fiquei interessado agora. Há algum livro que explique isso aí? Sim. Esse livro que você explica? Delta de... Pô, agora eu não sei se o livro de álgebra linear que eu peguei tem isso. Porque eu não tenho ele físico aqui, eu teria que abrir para dar uma olhada. Eu não sei se está na lista aqui. Tá aqui. Agora eu não me lembro, cara. Se ele comenta sobre isso, eu acho difícil. Mas talvez na parte de produto interno aqui tenha. Não tem muito produto escalar aqui. Tá. Esse produto interno ele é interessante. Uhum. É a generalização do que a gente acabou de estudar, né? Que é o produto escalar. Ele seria um produto escalar em outro espaço. Deixa eu ver se tem alguma coisa de somatório aqui. Que eu acho que isso é mais para livros mais avançados, assim. Mas é interessante. Hã? E, professor, o Alboldrini, ele é bom, é? É o Boldrini. Olha, eu acho que tu tem que estudar pelo livro que tu se adaptar melhor. Então, se tu pegar ele e tu se adaptar a ele, ele vai ser bom para ti. Eu não posso eu mesmo dizer se ele é bom ou ruim, entendeu? Mas agora, ele tem muito exemplo também, tem muito exercício. E tirando essa parte de produto vetorial, isso aqui que a gente já estudou de vetores e produto escalar, eu acho que vocês já estariam prontos e prontas para começar a estudar espaços vetoriais, que é o que a gente vai fazer depois. Tá? Então a gente vai dar uma resumida aí em produto vetorial depois da prova, e aí a gente vai para espaços vetoriais. Então, vai ser mais ou menos isso. Diga. Só para confirmar o horário da prova. Tá. Vai ser a terça-feira, né? Dia 23, se eu não me engano, terça-feira. De 8 às 20. Tá? Então é de 8 da manhã às 8 da noite. Certo? Terça, dia 23, de 8 da manhã às 8 da noite.
Aí é bom vocês terminarem de fazer antes de 8 da noite, porque tem que tirar foto ainda, né, e mandar. Então é bom terminar umas 7. Tem que mandar em forma de PDF ou foto normal? Em PDF. Duas pessoas aí levantaram a mão, vamos lá. É pra mandar pelo e-mail mesmo. É pelo e-mail institucional que vai estar escrito na prova. Tá bom. E eu me lasquei, que eu faço curso técnico de manhã, eu vou ter umas 4 horas só pra fazer a prova, mas tudo bem. Pô, eu ia mandar cedo justamente para vocês terem mais tempo, mas Essa prova vai ser ao vivo A vida. ou deixa rolar? como é? Se a prova vai ser, tipo, vai ligar o computador, ou o senhor vai só passar as questões de até 8? Vai Não, eu vou mandar uma prova aí e vai ter o prazo vocês de fazem. entrega. É, não é online não. Beleza. Eu não sei nem fazer isso. Tá. Que é o que na minha mente régua? De 8 da manhã até 8 da noite de prova. Precisa copiar o comando da questão. Não, só numerar de uma maneira visível. Aí eu peço que vocês não façam de lápis também, porque Eu ia senão não dá pra perguntar isso. enxergar nada. Porque quando tirar foto ou escaneia, some tudinho. Não dá pra ver de nada. É, com pauta ou sem pauta? É pra fazer, tipo, na chamequinha ou normal? Como você quiser. Não tenho problema nenhum com isso. Só peço que vocês tentem fazer, né, É pra botar legível o e nome. tal. O nome vai no e-mail, né? Você coloca o seu nome completo para facilitar, porque às vezes o e-mail ele é tipo Naruto 157, aí eu não consigo identificar direito, entendeu? Aí você bota o nome completo que facilita. Tinha um muito O engraçado e-mail, em outra turma, mas eu esqueci. o e-mail Diga. constitucional é O teu pode ser qualquer um, só precisa se identificar. o e-mail institucional ou qualquer e-mail. Não, você manda pelo seu e-mail que você quiser para o meu e-mail institucional que vai estar escrito na prova. Mas e a capa? É pra fazer a capa. Beleza. Eu não sei se eu rio ou se eu choro nessa. Mas eu acho que era zoeira, né? Então eu vou rir. Tem que fazer uma capa bonitinha, tá? Escrever assim, trabalho de álgebra linear. E pintar o símbolo da UFPA com giz de cera. Aí vai ganhar 10 na hora. Tá? Ai, ai. Bom, então, ok.